Movoncast, este é o lugar que decisões geram movimentos e o futuro é escrito por quem faz acontecer. Estou ao lado dele, o rei das decisões. Seja bem-vindo, Fernando. Que honra, mais uma vez juntos. Mais uma vez junto, continuamos o nosso movimento, né? Movimento que move as pessoas, movimento Move On, que fala sobre seres humanos, profissionais. E hoje temos um cara incrível, né? Nossa, eu tava aqui fazendo uma análise, fui lá no LinkedIn, mas acho que melhor do que eu falar sobre ele. AP, seja bem-vindo, uma grande honra tê-lo conosco. Tudo bem, obrigado, Gabriel, obrigado, Manfred, pelo convite, prazer estar aqui com vocês, bater um papo. Já começou bem, hein? Já começou solto, o negócio é bonita a voz, solto. AP é um querido amigo, né? O AP também tem a mesma origem que eu, um pouco mais na frente, né? Uns 10 aninhos mais novo, um pouquinho mais, mas deixa pra lá. Quando não vamos falar de idade aqui no Movoncast, não interessa a idade. Interessa? Não interessa. Não interessa. Interessa o nosso conhecimento. E a AP vem do Citibank, viajou um pouco fora do Brasil, depois voltou. Conta um pouquinho da sua história profissional antes de a gente entrar no AP de verdade. Seja bem-vindo aqui com a gente, para que as pessoas possam te conhecer melhor. Bacana. Bom, minha história profissional começou, como você falou, lá no Citi, né? O Citibank, ano 2000, eu estava me formando lá na faculdade, e aí entrei no programa de trainee, participei do programa de trainee, na época era um dos mais reconhecidos no Brasil, era bem bacana, processo difícil de passar. Eu tinha muita vontade de ir para o mercado financeiro e o Citi era uma escola muito conhecida, né? E que faculdade você fez? Só Eu fiz economia aqui na USP, na Universidade de São Paulo. Esse comecinho já é igualzinho a mim, só que eu fiz engenharia e fiz a mesma coisa. Entrei de trainee para o mundo do Citi. Ainda até hoje, né? Acho que o programa de trainee é sempre uma oportunidade bacana de entrar nas empresas. Programa super divertido, né? Rodando diferentes áreas, conhecendo bastante coisa. E aí, no começo, enfim, eu trabalhei um pouquinho no mundo lá do corporate, né? Do Citi, do mercado de atacado, atendendo as grandes empresas. Mas rapidamente acabei aceitando uma transferência para o varejo, né? O que lá no Citi se chamava consumer. E aí comecei no mundo de risco, comecei no mundo de crédito, trabalhando com políticas de crédito, depois mesa de crédito, toquei alguns projetos grandes lá de implementação de motor de decisão, algumas coisas bem interessantes lá no mundo Citi, no mundo globalizado, com empresas, com fornecedores lá de Singapura, uma coisa bem interessante. E aí o Citi tinha feito uma aquisição grande na América Central, duas na verdade, e aí surgiu uma oportunidade de ir para os Estados Unidos para tocar uma área nova que eu não conhecia, que na época chamava Portfolio Management, para essa região. E eu tinha uma super vontade de sair do Brasil, para mim sempre foi uma meta de vida profissional e trabalhar um tempo fora. Já era casado, aí minha esposa também tinha a mesma pegada, assim. Trabalhava aqui, tinha uma escola de inglês, mas tinha super vontade de ir para fora também. E aí a gente fez as malas e fomos lá para Fort Lauderdale, perto ali de Miami, sul da Flórida. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Isso foi 2007, eu devia ter um pouquinho mais de 30, 31, 30, mais ou menos Então isso. você ficou uns 10 anos no Citi no Brasil. 7 anos no Citi no Brasil, 7 anos. Aí, mais ou menos isso eu entrei, eu devia ter uns 23 por aí, mais ou menos. E aí fomos para os Estados Unidos, aí assim, super experiência de vida, né? Muito bacana. Profissional também, grandes desafios, e aí surgiu um desafio maior ainda, que era mudar para Costa Rica. Na época, muita gente não conhecia, pouca gente queria, mas era uma posição super interessante. Aí eu topei e falei, vou sair daqui do mundo. Muita gente está confortável ali, né? Realmente morar ali na Flórida é bem cômodo, bem gostoso. E aí fomos experimentar esse desafio aí da Costa Rica. 3 anos de Costa Rica, uma experiência maravilhosa, um país delicioso de morar. E com o Rusto? Rusto Munhoz? O Rusto é de Porto Rico. De Porto Rico. O Rusto é de Porto Rico, Verdade, confundi. A confusão Costa Rica e Porto Rico é muito grande, engraçado, 100%, porque além de ser um nome parecido, uma é San Juan, a capital, e outra é San José da Costa Rica. Então, além de tudo, ainda as capitais se confundem. Costa Rica ela é muito conhecida pelo turismo, né? A Costa Rica é bem conhecida pelo turismo. Surf. Tem bastante lugar para surfar, tem muita reserva, parque nacional. Pra você ter uma ideia, mais de 20% do território é parque nacional.
Então tem essa pegada da natureza muito forte. Um lugar seguro. Tem uma história interessante, a Costa Rica, que pouca gente sabe, né? A Costa Rica não tem exército. A Costa Rica aboliu o seu exército lá nos anos 20, anos 30. E é um país democrático, é um dos países com a democracia mais longeva da América Latina, talvez o mais. E não passou por ditadura, não tinha exército, não teve golpe, não teve ditadura, então tem uma história bem peculiar. Pacífica. Tem essa tradição pacífica e tem uma classe média forte, não é um país... Tem suas desigualdades, como todo país da América Latina, mas eu diria que ela é um pouco menos acentuada, praticamente não tem analfabetismo, então é um país bem interessante de morar, bem diferente. Eu conheci há pouco quando fui para lá e assim, super me apaixonei. Minha filha nasceu lá, então assim, tem um laço emocional também com lá por causa disso. E, enfim, foi uma experiência maravilhosa morar lá, mas, enfim, estava chegando no final de um ciclo e acabei voltando para o Brasil. Isso era mais ou menos 2013. Um pouquinho mais de Costa Rica, porque no Move On a gente pode também fazer indicações de férias, que é pro meu caso aqui, que estou na dúvida se eu vou para a República Dominicana ou se eu vou para Costa Rica. Então vai para Costa Rica. Para Costa Rica no Carnaval. O que você acha? A Costa Rica é o seguinte, a Costa Rica, eu conheço a República Dominicana também. A Costa Rica é um país pequeno, de 4, 5 milhões de habitantes. Você pousa em São José com 3, 4 horas dirigindo, você vai para os mais variados destinos. Você pode ir para praia, para ficar num resort tipo Caribe mesmo, estilo resortão, né? Ali só tomando sol na praia, tomando pina colada. Você quer ir para um destino mais, assim, como é que se diz, o hotel boutique, com vista, em reservas na beira da praia, tem também com hotel pequeno, com culinária mais bacana e tal. Quer ir para vulcão? Vai lá, região de floresta, com um vulcão maravilhoso, com águas termais, com outra pegada. Aí você quer fazer uma coisa mais de aventura, ecoturismo e tal, tem rafting, tirolesa, tudo o que você quiser. Tem o lado do Atlântico, que tem uma outra pegada também ali indo em direção ao sul do Panamá, tem um meio Tahiti ali com aquelas águas cristalinas. Então assim, é um país absolutamente seguro. Você pode viajar de carro numa boa, as estradas não são maravilhosas, mas você vai devagar, você chega bem, mais ou menos nessa distância. Então assim, é um lugar, eu tive muitos amigos que foram visitar a gente nesse tempo. Eu mesmo, depois de ter voltado, fui tirar férias lá e assim, é maravilhoso para passear e é muito pouco conhecido no Brasil, né? Pouco brasileiro vai para Costa Rica. Muita gente vai pelo surf, realmente é mais conhecido pelo surf, mas tem coisa para tudo. Tem programa família, filho pequeno, casal, programa para quem quer coisa mais de aventura, então recomendo. Que premião que isso te deu, hein? Que premião esse eu ganhei, não? Foi um presente. É engraçado porque nesse período que eu estava lá nos Estados Unidos, a gente cuidava do portfólio da América Central. Então, estava todo dia falando com El Salvador, Guatemala, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, era o nosso dia a dia. E viajava para esses países com alguma frequência, pelo trabalho e tal. E cada país tinha o seu diretor de risco, tinha o seu CRO ali, né? E que no Citi, você sabe bem, né? É uma posição bacana, é uma posição importante, é uma posição difícil de você chegar. E só que como tinha comprado um negócio, tinha, obviamente, os funcionários que vieram desse negócio comprado. E a adaptação de um negócio local, ali regional da América Central, com a cultura Citi, ainda mais no momento de crise, porque o Citi vivia aquela maior crise da história dele, de 2008, 2009, a crise do real estate, né, nos Estados Unidos. Era um choque cultural grande. Então, o que acabou acontecendo é que muitos profissionais, os executivos sêniores desses bancos, acabaram saindo. Então, abriu oportunidades para quem tinha vontade de ir para lá. Muita gente estava na Flórida não queria, porque não queria sair do conforto ali da Flórida, que realmente é bacana. Mas ali minha prioridade era total profissional. Eu estava fora do Brasil, longe da minha família, eu queria era poder, né, aproveitar para poder crescer. Ainda me via muito novo ali para ficar ali um pouco tranquilo ali na Flórida.
E antes da Costa Rica, surgiu a possibilidade de ir para Honduras. E daqui de longe, a gente vê poucas diferenças dos países da América Central, mas tem uma diferença muito grande do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de qualidade de vida. Pouco tempo depois desse convite para Honduras, teve um golpe de Estado lá. Então acabou não dando certo na época, levou um ano depois para eu ir para Costa Rica, mas a Costa Rica é um certo oásis ali da América Central. Ele tem muita gente tem muita empresa que monta a sua regional na Costa Rica por todas essas questões de qualidade. Tem muita gente que tem negócios na América Central, ali o norte da América do Sul, né, ali Colômbia, Venezuela, e que decide morar na Costa Rica, porque é perto e tem uma qualidade de vida muito, muito superior. Assim. Então não é um país é um país muito forte no turismo, mas não é nem a maior parte da economia, assim, tem uma parte de serviços mesmo, de ser um hub ali de shared services para muitas empresas. O próprio Citi tinha uma área de shared service lá que, na época que eu estava lá, tinha 1.000 pessoas trabalhando lá que fazia os trabalhos operacionais ali nesses hubs globais, fazia para o mundo inteiro, assim, super, super interessante a história. Eu queria pegar um ponto que nós temos um projeto em comum, ainda mais para um olhar de gestão humanizada, que são decisões que geram liberdades. Uhum. Só que a antessala da decisão geralmente é o medo e a insegurança, ainda mais são grandes projetos. Quantos anos você ficou fora do Brasil? Eu fiquei 6 anos ao todo. 6 anos. Como você fez para lidar com medo, com insegurança, para tomada de decisão? Elas surgiram, não quero influenciar a resposta, né? Super boa sua pergunta, assim, eu acho que a ida talvez seja uma decisão mais fácil, né? Porque eu acho que o profissional brasileiro ou a pessoa que mora aqui no Brasil e tem uma oportunidade de ter uma experiência nos Estados Unidos é uma decisão razoavelmente fácil, assim, porque você tem um monte de coisas que você vai ganhar, né? Realmente é um país com mais segurança, a qualidade de vida, se você tem, principalmente morando numa cidade como São Paulo, com essa doideira, então assim, eu acho que é uma decisão difícil do ponto de vista pessoal, porque você sai do seu mundo. Eu sou de São Paulo, eu nasci no Rio, mas criado em São Paulo. Então sair da minha cidade era uma dificuldade, era um baque, mas talvez não tão difícil, né? E principalmente com a perspectiva de que, novo, 30 anos, tô indo, vou experimentar um tempo, quando eu quiser eu volto, né? Aí você começa a viver lá fora. E aí você começa a se acostumar um pouco com essa vida e você começa a achar que essa correria de São Paulo é uma loucura, assim. Você começa a pensar um pouco, mas ao mesmo tempo, o tempo vai passando, teus amigos, né, você vai ficando um pouco mais distante, a tua família vai ficando mais velha, na época meus pais eram vivos, então eles vão ficando mais velhos, você começa a sentir um pouco isso. E aí tem um fato que é uma mudança muito grande na vida de qualquer um, que é ter filhos, né? Aí eu tive meu primeiro filho nos Estados Unidos, minha filha nasceu na Costa Rica. Aí essa hora também as perspectivas mudam um pouco, porque a perspectiva de você criar um filho fora do Brasil, você não vai ter um filho brasileiro. Eu sempre digo isso para os meus amigos, eu brinco que por mais conexão que tenha com o Brasil, às vezes até pode continuar falando português, quem viveu a vida inteira nos Estados Unidos ou em outro país, não vai ter a mesma identidade com o Brasil que nós temos, né? Só você pensar algum amigo que você teve que cresceu de infância que os pais eram imigrantes, que vieram de algum outro país. Seu amigo que viveu com você desde criança, você acha que ele é brasileiro, mas os pais eram de outro país. Então, eles perderam a nacionalidade deles pro filho, né? E aí isso é uma coisa que pega do lado emocional. Tenho família grande, então assim, essa proximidade com a família, e aí o tempo vai passando e ao mesmo tempo que você tem uma qualidade de vida muito boa fora, e o mundo se abre depois que você sai. Você vai para os Estados Unidos, eu fui para Costa Rica, eu tive chance de voltar para os Estados Unidos, eu tive chance de ir para a Europa, eu tive chance de ir para a Ásia. O mundo realmente parece que abre assim um leque de opções, mas fica lá aquela raiz lá com o Brasil e a família, os amigos, aquela coisa. E aí somado a questões pessoais, que acho que cada um é né? Cada um tem a sua vida, cada um tem a forma como você toma decisões, mas a gente acabou decidindo voltar, né? E assim, na vida não tem decisão certa, decisão errada, né? Na vida a gente acaba decidindo com a informação que a gente tem, do melhor jeito que a gente pode.
E a gente nunca vai saber como é que teria sido se não tivesse feito essa decisão, né? Essa carinha dele, fala assim, só tem amigo foda? Só. Sorry. Tem, só amigo foda. Não tem qualquer amigo. Ainda mais gestores de risco. Gestores de risco aprendem a entender como gerenciar uma decisão. Porque vê todos os riscos, a gente já analisa todos os dados, a gente olha a mesma coisa que a gente faz na vida. Eu não sei se a gente é assim e busca gestão de risco, né? Ou é o universo, ou a gente é treinado depois. Eu acho que a gente é assim. Já busca isso. Eu acho que a gente tem essa familiaridade, essa facilidade com esse mundo, de pesar as coisas, de olhar diferentes fatores, de tomar uma decisão racional. E eu acho que a gente se sente mais... a gente se sente mais em casa quando você vai para o mundo de risco. Assim. Eu acho que quando você compara com outro extremo lá do mundo comercial, um comercial é uma pessoa que bate na porta 10 vezes e toma 9 nãos, né? A vida de um comercial é muito difícil. O comercial tem que lidar com a frustração, lidar com o não, com a lidar objeção, né? com a objeção o tempo todo. Ser resiliente é pré-requisito, né? Exato. E eu acho que quem lida bem com isso consegue olhar o comercial e se dar bem lá e conseguir viver com isso. Eu acho que o perfil do profissional de risco é um perfil que você não quer dar 10 tiros para acertar um. Você quer dar o melhor tiro, você quer dar um belo tiro, você quer pensar bem o tiro que você vai dar. Então, eu acho que tem uma diferença de perfil, sim. E é lógico, depois que você fica anos e anos e anos praticando, você vai deixando isso mais acurado, né? É muito legal isso tem que ser um corte, né? Porque ficou muito legal essa fala aqui, comparando o comercial com o risco, é muito legal. Até porque tem um livro que chama Objeções, só sobre comerciais, né? Acabei de terminando de ler, que fala assim, o quanto um cara comercial precisa se colocar diante das objeções da vida. Então ele treina objeção. E no meu caso, sou de risco, mas também fiquei um pouco comercial, porque ficar à frente de uma consultoria eu tinha que aprender um pouco dos dois. Mas eu lembro, quando eu comecei a modelar, quão feliz eu estava. Com 23 anos também, na época, na Credicar. Falei, nossa, que delícia fazer esse trabalho, né? Fazer modelos, esses modelos significam o quanto o cara vai se comportar lá na ponta, esse é a base de dados, esse projeto que a gente fala de decisões tem tudo a ver com isso, né? Porque qualquer decisões é uma base de dados. Né? No nosso caso do risco, a gente bota lá no computadorzinho, cada variável e tal, mas na hora de qualquer decisão que a gente toma, tem um algoritmo dentro da nossa mente tomando o mesmo esquema. Quer dizer, o que a gente faz hoje em risco é a reprodução do que o cérebro faz, pontuando, né? Cada um dos pesos e medidas, algumas visíveis, outras invisíveis, que é um pouco do trabalho que a gente faz. E é interessante, então, essa lógica por trás de tudo importa muito para nós, né? Profissionais de risco gostam da lógica, gostam de dar o tiro certo, né? Não que comercial não vai dar tiro certo, não é sobre isso. É que ele tem mais resiliência para ouvir nãos. A gente tem menos para ouvir não, né? Fica um pouco chateado de ouvir não, porque a gente calculou tanto, né? A gente precisa trabalhar com um nível de incerteza menor, né? Você precisa trabalhar com um nível de incerteza de que eu tô colocando isso aqui dentro, eu tô montando esse modelo, eu tô estabelecendo essa política, essa critéria, isso aqui é o output que eu espero, isso aqui é o que eu espero que saia de dentro, né? Eu acho que essa incerteza muito grande talvez deixe de forma geral os profissionais de risco um pouco mais desconfortáveis, e acho que por isso que se atrai. Eu acho que no final é uma combinação mesmo, mas tem a ver com o perfil. Eu acho que tem bastante a ver com o perfil. Eu também acho. Você foi CFO? Então, eu sou CFO há 2 anos. Eu fiz uma transição de carreira recente. Eu já estava na mesma empresa há 6 anos, na verdade, cuidando da parte de risco. Super interessante, um trabalho super bacana, mas surgiu essa oportunidade, surgiu uma vaga de CFO, era um movimento lateral, eu continuei com risco, abraçando, na verdade, a cadeira de CFO. Era uma área que eu já tinha muita relação, né? Porque por risco, eu não olhava só o risco de crédito, eu olhava risco regulatório, operacional, então já tinha uma relação grande com a parte financeira, e era para mim uma oportunidade muito interessante de explorar um novo mercado, né? Assim, de sair um pouco do mundo do risco, principalmente do risco massificado, que é um
indústria por si só, mas é um nicho da indústria, né, de adquirentes, emissoras de cartão, IPs de pagamento e a parte de finanças, como CFO, você abre o leque para coisas bem diferentes. Estou bem feliz com essa mudança, está sendo uma experiência muito bacana, estou aprendendo muita coisa, né, por sorte tem um time super, super qualificado, mas todo dia estou aprendendo uma coisa nova e isso move muito a gente, né, todo dia você sai, vai para casa e fala, eu aprendi uma coisa que eu não sabia, é um dia que valeu a pena, né? Eu, uma vez, recebi um grande presente de um professor. Eu atuei como CFO 6 anos. Ele falava, o CFO é o maestro da organização. É o grande responsável em ditar o ritmo. Você olha dessa forma? Olha, eu queria ter a sensação de ter tanto controle assim quanto o maestro tem da sua orquestra. Assim, eu acho que obviamente uma posição super importante, é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que tem muita coisa numa organização que acontece e que não aparece muito, né? Para uma organização funcionar, tem um monte de mecanismos lá, engrenagens que estão acontecendo e que muitas vezes passam pela mão do CFO. Passam por uma assinatura do CFO, por uma aprovação do CFO. Então, assim, eu sinto uma responsabilidade estatutária mesmo, assim, de uma preservação dos conceitos, dos valores da empresa nesse dia a dia, que eu acho que ela não está lá no plano estratégico, mas ela é super importante para a sustentabilidade dessa empresa no longo prazo. Então, assim, eu acho que é um papel bem interessante mesmo. Deixa eu voltar um pouquinho então. Você saiu do Citi e foi direto para a Cencosud, é isso? Ou teve um... Eu saí do Citi, aí eu passei já que o podcast é pessoal, né? Então, assim, eu passei um momento de reviravolta ali na minha vida. Eu estava lá 3 anos na Costa Rica e aí eu tive 3 tsunamis, 3 turbilhões ao mesmo tempo, né? E que acabou culminando na minha volta para o Brasil e para a Cencosud, né? Então, assim, o primeiro foi o profissional, né? Naquele momento eu tinha saído do mundo de risco, eu já tinha saído uma vez de risco, né? Eu estava como diretor de produtos. Né, olhando o P&L como um todo, super feliz, empolgado com essa experiência. Lá no Citi mesmo? Lá no Citi, eu era o responsável pela parte de produtos do Citi, olhando o P&L como um todo dos negócios que eu cuidava como risco. Então, é aquela oportunidade de mexer na proposta de valor, de mexer em vendas, de mexer em atendimento. Então, as alavancas que eu tinha estavam muito maiores, né? Mas um negócio em reinvenção, um negócio que estava precisando se reinventar por diferentes razões, né? E aí, nesse momento, teve uma reestruturação muito grande na região, né? E aí... mais ou menos juntaram alguns países em hubs e aí acabaram com umas vagas e aí nesse momento eu me vi numa situação de que assim, a minha vaga vai ser eliminada, a minha vaga vai deixar de existir, não vai ter mais diretor de produtos na Costa Rica, vai ter um diretor de produtos num outro país que vai cuidar da Costa Rica e então você precisa se recolocar aqui, né? E aí o Citi nesse momento foi super bacana como empresa, né? Assim, eu tinha uma carreira bacana lá dentro, muitos contatos e o Citi me deu um tempo para falar, procura outro lugar, né? Procura outra posição. E aí eu comecei a olhar e aí apareceram realmente oportunidades no mundo todo. Assim, eu tive vagas em vários lugares do mundo. E aí, nesse processo, eu cheguei muito perto a voltar para a Flórida. Não era meu objetivo, eu tinha 2 filhos na época pequenos. Ter filho pequeno nos Estados Unidos não é tão fácil quanto parece. Então, do ponto de vista profissional, eu estava um pouco preocupado com isso, mas eu precisava sair de lá. Então, já era um ponto de sair. Aí, o segundo foi questões assim, 6 anos depois, meus pais, meu sogro e minha sogra já eram mais velhos, né? Meu sogro tinha tido uma questão de saúde, tinha passado a ser cadeirante, então a gente estava com uma sensação de que a gente queria conviver com os nossos pais um pouco mais, assim, porque né, a vida vai passando, é um ciclo da vida e a gente sentia que a gente queria aproveitá-los um pouco mais, né? Então tinha uma intenção de voltar para o Brasil por conta disso. E a terceira coisa, que talvez seja o mais importante, né? Assim, a gente tinha acabado de ter o diagnóstico da minha filha, que tinha sido diagnosticada com uma síndrome rara, que
na Costa Rica era super pouco conhecida, no Brasil era pouco conhecida. E aí era um mundo que a gente não tinha a menor ideia do que ia ser, né? Esse era um mundo completamente diferente. E pra gente era muito importante a família. A gente achou que, sem saber como ia ser o desenvolvimento dela, a proximidade da família era muito importante. A proximidade da família são, né, tios e tias, avós e avós, e os primos também, porque acabam virando um laço ali Porque a verdade é, quem passa por essa experiência de ter um filho com alguma síndrome, um filho especial ou com deficiência, ou o nome, né, que a gente queira dar, você pensa muito no dia a dia, no teu futuro e no futuro do teu filho quando você não estiver mais aqui também, né? Então, nesse momento a gente achava que a decisão era voltar para o Brasil. Quase voltei pelo City. O City na época estava numa transição do negócio do Brasil, na verdade estava vendendo os negócios, então tinha muito pouca oportunidade. Aí acabou surgindo o convite da Cencosud. A Cencosud tinha uma joint venture com o Bradesco, precisava de alguém de risco, tinha muita coisa para fazer na área de risco, era uma posição delicada ali, porque lidava com 2 sócios, então precisava ter uma certa experiência ali de reportes matriciais e lidar um pouco com esse mundo um pouquinho mais... um pouquinho menos direto, assim, menos óbvio ali na parte estratégica. E aí eu acabei topando voltar. E aí foi que eu fui para a Cencosud e fiquei 3 anos na Cencosud cuidando da área de risco. Legal que a gente conversa com muitos profissionais, né, de sucesso e tal, e a gente esquece que esses profissionais de sucesso também têm seus desafios na vida pessoal, né, e muito legal que você abra os seus desafios. E a gente aqui no Move On é um livro aberto mesmo, todo mundo já reconhece isso aqui no nosso canal. E esse podcast é para falar realmente do poder que a gente tem de transformar e lidar com coisas que nem sempre são previsíveis, porque aí nenhuma fórmula poderia prever algo assim. Como é que foi esse momento para você, né? Como é que foi essa sua experiência? Foi o momento mais difícil da sua vida? Boa pergunta. Falar agora, tem 13 anos, né? A Malu tá maravilhosa, tá super bem, tá uma menina incrível. E o Gustavo também, que é o irmão mais velho, né? Que é uma criança típica, mas também tem os seus desafios como todas as crianças e adolescentes, né? A gente aprende um pouco, primeiro, a não rotular um pouco, porque na verdade cada um é cada um, Sim. Cada pessoa é um indivíduo. E você ter um diagnóstico, um nome, alguma coisa, não significa que tá tudo carimbado daquele jeito e vai ser de uma forma, e você não ter isso significa que a vida é um mar de rosas, né? Na verdade, todo mundo tem seus desafios, suas limitações, suas dificuldades, seus potenciais. Então acho que isso é um aprendizado muito grande, acho que de liderança para a vida profissional, que eu acho que a paternidade ou maternidade te dá, que eu acho que é uma coisa super bacana. Na hora, obviamente, é um choque, parece, é um choque muito grande, porque assim, não é não é o esperado, né? Não é o caminho esperado. E aí você tem que rever as suas expectativas, né? Você tem que pensar, bom, quais as expectativas que eu tinha. E no fundo, hoje, com 13 anos depois, bem mais maturidade, você percebe que você deveria sempre rever suas expectativas, porque a gente criar expectativas, principalmente com filhos, é péssimo, porque na verdade eles não vão cumprir as suas expectativas, eles vão ser seres individuais, né, e vão ter autonomia e vão cuidar da vida deles, e eles não estão ali, eles não são uma criatura, eles estão com a gente por um período, né, a gente tem uma missão ali como responsável ali pela criação. Mas no primeiro momento, obviamente, é um choque. Eu acho que eu e a minha esposa, acho que a gente se aproximou muito e se fortaleceu muito nesse processo. E aí, talvez eu acho que a maior diferença que eu vejo na minha vida é reduzir um pouco a expectativa geral da vida e do futuro. E assim, viver um dia de cada vez. E realmente fazer no seu dia o melhor que você pode fazer. E você vai fazer coisas de longo prazo, coisas de médio prazo e coisas de curto prazo. Não é viver só no agora, mas é parar de se preocupar um pouco com um futuro que é tão incerto e que
a sua preocupação não muda nada, né? Você tem que ter ação, não é a preocupação, né? Então, eu acho que isso mudou bastante na minha... E eu acho que mudou no meu profissional também. Eu acho que tornou o meu dia a dia profissional mais leve, com uma perspectiva de que, assim, a gente está aqui diante de problemas, diante de decisões, e a gente vai tomar uma decisão, a gente vai lidar com o problema, e não transforme isso aqui, que é uma coisa que pode ser uma coisa 10 vezes pior no futuro. Você não sabe se vai ser diferente, o que você tem na mão para poder gerenciar, como é que você pode tomar melhor essa decisão, como é que você pode lidar com essa situação. E o futuro tem coisas que estão fora do seu controle que vão acontecer mesmo. Então, você se preocupar com elas não muda em nada o que vai acontecer com elas, né? Então, eu acho que foi um amadurecimento super importante. Sinceramente, eu acho que me ajudou muito na minha carreira. Eu acho que me deixou mais... um pouco mais frio na tomada de decisões, um pouco menos emotivo, um pouco menos envolvido com essas consequências, porque simplesmente todo dia é um dia igual ao outro e você tem que ir lá fazer o melhor que você puder daquele dia. Não vai ser diferente. Enfim, eu acho que esse foi com certeza uma mudança, né, de vida, assim, acho que de perspectiva. Isso para quem viveu essa experiência é sempre... Ninguém vai contar nenhuma história diferente dessa. Acho que sempre muda bastante. Antes de passar para o Gabriel fazer a pergunta dele, tá louco já para fazer? Queria comentar mais uma coisa importante, né? A gente vem aqui, e esse é um propósito nosso, né? Desse movimento mesmo, e todo mundo que me conhece sabe disso, né? É que, assim, desmistificar um pouco esse ser humano financeiro, né? Que a gente é visto, o cara é financeiro, você é do mundo financeiro, né? E esquece de todo o poder humano que a gente usa para o lado financeiro, né? Você com uma clareza muito grande, né, consegue falar, né? O meu lado humano, a minha dor humana me fez ser mais profissional, né? E olhar para as situações da empresa com menos desespero, né? Olhar para aquilo, né, de uma forma assim natural. As coisas acontecem. Não é pior do que acontece na vida pessoal, certamente não é. Mas sem classificar se é pior ou melhor, é aquele negócio, a gente olhar para as coisas, nossa, com menos attachment, né? Sem aquela coisa assim, identificação. Ai, meu número, não sei o que. Calma, vamos olhar os números, né? Você vê pessoas aí em crise, em burnout, ficando doentes, saúde mental, grande problema das empresas, por tratarem catastroficamente, sei lá, o dia a dia dentro de uma empresa, né? Os chefes tóxicos e tudo mais esquecem que a gente é humano, que a gente tem uma coisa muito mais importante que é viver a nossa vida humana. E por que não aprender com ela para levar para fora, né? Acho que o movimento tem esse objetivo de falar assim, cara, as decisões que você toma dentro de casa ou fora de casa são as mesmas, tem o mesmo, né? Tem o mesmo, vamos dizer assim, os mesmos conceitos, as mesmas variáveis, né? Tanto que quando você fala, a gente nota bastante o valor que você dá para a família, né? Família é um pilar muito importante para você. E certamente esse pilar família faz o profissional que você é. Né, com essa clareza que você tem. Eu conheço bastante o AP também, porque a gente tem um bate-local de almoço, a gente sempre almoça no Rasco, fazia tempo que a gente não fazia. Daí, quando eu chamei pro podcast, eu já tinha marcado com ele o nosso bate-local é o Rasco, lá perto da sua casa, né? Lá perto da Alameda Santos. Lá na Alameda Santos, a gente sempre vai uma vez por ano, 2 vezes por ano. Realmente a gente vai bater papo e o nosso papo não rola em risco só. Fala de família, fala muita coisa. Então, muito, muito bom ter você aqui com a gente. Sou muito fã do Will Smith. Eu gosto muito da jornada dele pela questão em dificuldade paternal. Eu sou filho de mãe solo. E ele tinha um apego muito grande com a avó. E eu também tenho um apego muito grande com a dona Linda, ela que me ajudou a vir para São Paulo. Hoje ela tá ao lado de Deus. E algo que ele fala no filme Beleza Oculta, que eu acredito que vem conectando a questão do autoconhecimento. Ele abre... Já assistiu esse filme, Beleza Oculta? Não, acho que não. Ele é um publicitário de muito sucesso e ele fala como os nossos produtos e serviços mudam a vida das pessoas. Qual é o seu porquê? Ele diz que todo ser humano tem 3 grandes abstrações: amor, tempo e morte. Nós queremos ser amados, a gente não quer perder tempo e no fundo, muitas pessoas, não vou generalizar, têm medo da morte. E ele diz que a hora que ele começou a entender a sua cultura de decisões,
ele quis ir para o caminho da finitude. Ele quis começar a estudar, observar que cultura nada mais são os rituais que nós cultivamos, entre crenças, costumes. Quais são os seus rituais? Você tem rituais? Como começa o seu dia? Pergunta difícil. Eu tenho filhos ainda em idade de adolescência, né? Então, assim, acho que desde o nascimento deles até agora, assim, eu acho que o começo do dia sempre foi em função deles, assim, sempre foi, né? Acordar, levantar, café, escola. Eu acho que essa é uma prática que eu valorizo muito, porque é um pouco corrido para quem é pai e mãe, sabe que é um pouco confuso, mas enfim, é uma hora do dia que você consegue garantir que todo dia você tem, né? Todo dia você tem esse pedaço. Eu acho super importante e para mim realmente a família é super importante, e a gente tem que achar formas de priorizar, né? A vida não prioriza sozinha, né? A gente tem que encontrar formas de achar esse tempo, e esse é um dos momentos para mim que eu valorizo. Eu e todo mundo, né, preciso cuidar da minha saúde, né? Eu acho que atividade física é super importante, então eu tento começar o dia com alguma atividade física, assim. Então eu tento começar bem cedo com as crianças e depois já emendar alguma atividade física antes do trabalho, porque é o horário que você ainda tem um pouco mais de controle do seu dia, da sua agenda, né? E aí o trabalho começa normalmente a 200 por hora. É bem comum já começar reunião cedo, muita reunião. Acho que hoje a vida hoje da maior parte dos profissionais, eu acho que das lideranças, depois da pandemia virou uma sequência de reuniões muito grande todos os dias. Enfim, e aí à noite eu tento dar uma diminuída no ritmo, mas confesso que às vezes é difícil aí a nossa vida tem muito compromisso, muito evento, muita aniversário, jogo de futebol, tem muita coisa acontecendo à noite também, então 100% presencial no trabalho? Não, a gente tem e eu acho super legal essa pegada de ser um híbrido. Eu acho que é um modelo bacana assim, não tem como não dizer que o presencial tem uma interação mais rica, né? Eu acho que você está presencialmente com as pessoas, numa reunião, num café, num almoço, e a gente é uma cultura de muito relacionamento, né? Assim, a gente não quer sentar sozinho na mesa e almoçar, a gente quer sair para descer, para que vai para o quilo ali embaixo para comer. Então, o presencial é muito bacana. Eu acho que ele cria laços, né, relacionamentos bem mais sólidos no trabalho, criam cultura. Eu acho que assim, pô, imagina você começar a trabalhar eu começar a trabalhar lá naquela idade de treininho no sítio, trabalhando em casa, remoto 100%, eu acho super difícil. Então eu valorizo bastante o presencial. Por outro lado, o remoto traz coisas maravilhosas, né? Eu acho que assim, o remoto traz uma liberdade, uma autonomia de vida um pouco maior, um pouco menos de tempo de transporte. Assim, quem está numa cidade como São Paulo, o tempo de deslocamento é longo, né? E para mim ele é longo, mas para outras pessoas ele é infinitamente pior, né? Então você economizar algumas horas por dia de transporte já tem um valor enorme. E eu acho que tem um outro lado que é super importante de explorar, que quando você tem um modelo remoto, você permite trabalhar com profissionais do mundo inteiro, né? Do Brasil inteiro. Então você consegue ter pessoas. Hoje a gente tem gente na nossa equipe que não mora em São Paulo, né? A gente adquiriu empresas que eram 100% remotas e mantém essas pessoas 100% remotas. A gente, para quem já era do Sem Parar, a gente foi para o mundo híbrido, mas tem algumas pessoas que estão fora de São Paulo. E aí é maravilhoso você poder achar um profissional que está numa outra cidade e que não quer vir para São Paulo, não mudaria para São Paulo, mas que é um profissional excelente e que, de repente, você não vai encontrar em São Paulo. Assim, você aumentou o aquário, né? Assim, você vai pescar gente em muito mais lugares, né? Então, eu acho que
o mundo ideal, poxa, seria todo mundo trabalhando junto, na mesma sala, no mesmo ambiente, não é isso? É lógico que a interação humana ela é melhor, mas não dá para estar todo mundo na mesma sala, nunca, só por espaço não cabe. Eu não consigo estar com todo mundo o tempo todo. E no final, eu prefiro um profissional muito bom que está remoto do que um que não está engajado, está presencial, mas na verdade não está lá não está lá 100%, não está lá por completo, entendeu? Dentro do limão e limonada, né? Covid trouxe esse presente pra gente, né? Esse presente do mundo híbrido, né? É um jeito novo de fazer. Não precisa ser... E tem, acho que, tendências, né? Acho que tem empresas que... Existiam empresas remotas no passado, não é que a gente foi criado na pandemia, né? Existiam setores, existiam empresas, né? Mas acelerou. E trouxe essa experiência para todo mundo. Isso, para todo mundo. E aí você experimentando essa tendência, experimentando essa vida, você começa a descobrir gente que valoriza muito isso e que falou, cara, eu não quero mais trabalhar presencial, nada, eu quero morar em outro lugar e eu quero trabalhar 100% remoto. Tem gente que falou, não, eu topo no híbrido, tem empresas que preferem o 100% presencial e eu respeito, porque eu acho que tem uma vantagem também. E tem pessoas que se adaptam a esse mundo e falam, tudo bem, eu posso trabalhar no 100%, mas realmente abriu um leque de opções que era impensável. Antes da pandemia não se pensava em não ir para o escritório. Assim, era, pelo menos na minha vida, era todo dia você ia para o escritório e você chegava, voltava à noite, passava o dia inteiro fora. Trouxe uma possibilidade que pode ser diferente. Eu acho que, enfim, eu sou fã do modelo híbrido. Do híbrido, é uma harmonização. AP, gestão de pessoas. Qual é o desafio para você? Acho que esse é o grande desafio da liderança, né? De qualquer líder, como é que você tem um time de alta performance, você tem um time de alto potencial, como é que você desenvolve as pessoas, como elas se desenvolvem. Então, eu acho que primeiro, acho que tem uma evolução como líder. Eu comecei a gerenciar pessoas cedo, bem cedo. No meu segundo ano de City, eu já tinha uma pequena equipe de 5, 6 pessoas, que para um primeiro cargo é bastante gente, né? E sempre liderei equipes, sempre tive equipes maiores ou menores. Cheguei a ter na Costa Rica uma equipe de 600 pessoas. Então, eu acho que... Acho que no começo a gente, obviamente, é muito mais... gerencia ali o micro, né? A gente quer que todo mundo faça igual a gente. Eu acho que a gente vai passando por um amadurecimento de realmente tentar enxergar cada indivíduo com o seu potencial, com a sua qualidade, com os seus desafios. E a gente, como líder, tentar equilibrar esses pratinhos para ajudar essa pessoa a performar o melhor que ela pode, né? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem como líder, e eu acho que eu aprendi muito nos últimos anos. Eu acho que com essas, enfim, talvez pela questão pessoal que eu passei, talvez por um amadurecimento profissional, mas também respeitar muito os desejos e ambições das pessoas, né? Às vezes eu tenho uma característica, eu tenho uma ambição e eu estou numa cadeira, e eu gostaria que todos os meus diretos, por exemplo, tivessem a ambição de estar na minha cadeira e estariam se preparando para estar na minha cadeira. E talvez isso não seja possível, não seja real. Eles não querem, talvez não é um interesse, não tenham certas questões de perfil que não tem interesse, enfim, por diferentes razões. E eu acho que respeitar isso para mim também, eu acho que é uma habilidade importante ali do líder de entender aonde as pessoas querem chegar, né? E como você pode ajudar elas a chegar lá, mas não você dizer onde elas têm que chegar. Ou eu acho que o seu próximo passo é esse. Não cabe a gente. A gente tem que ter um pouquinho mais de humildade aí nessa relação de que aquela pessoa, um indivíduo, é uma família, é uma história, é uma formação, e a missão dessa pessoa pode ser diferente da sua. E portanto, o jeito de trabalhar vai ser diferente. Acho que passa um pouco por aí. E se você fosse citar o maior desafio em gestão humana para você, gestão de pessoas para você, qual seria? O maior desafio? Você não sabia nem o que fazer. Se é que teve, né?
Você diz assim, de Gestão. experiências de gestão práticas mesmo, né? Isso. Não assim de forma prática. Eu acho que talvez tenha alguns aí. Eu acho que lidar com essa situação de a ambição dessa pessoa é diferente da minha, é diferente do meu perfil, então como eu posso realmente ajudá-la? Porque eu conheço a minha história. E a gente, como profissional, a gente vai trabalhar com uma bagagem de conhecimento que a gente adquiriu. A gente não está levando o conhecimento de ninguém. A gente está levando só o nosso. E como é que eu posso, como eu posso oferecer para essa pessoa alguma ajuda, algum apoio, mas que é diferente do meu background, é diferente da minha história, é diferente dos meus skills, da minha habilidade, do meu conhecimento, né? Eu acho que esse talvez seja um desafio, para mim, acho que seja um desafio grande que é ainda assim ser um bom líder, ser um líder efetivo e conseguir, de alguma forma apoiar essa pessoa no desenvolvimento dela. Eu acho que esse Mas eu acho que os desafios, no final da história, a gente sempre está lidando com pessoas. A gente pode estar lidando com presidente, diretor, CFO, analista, mas no fundo são pessoas. E elas são muito parecidas, elas são movidas pelas mesmas emoções, são movidas pelas mesmas coisas. Então acho que tirar um pouquinho dessa capa corporativa de cargo, de senioridade, de salário, e simplificar de que, assim, no fundo a gente está falando de pessoas absolutamente iguais que estão ali interagindo de um jeito para tentar fazer alguma coisa e trazendo para a mesa coisas diferentes, conhecimentos diferentes, experiências diferentes, mas que no final estão interagindo ali e colocando na mesa o que elas têm, né? Eu acho que olhar desse jeito é uma forma, acho que útil para o líder conseguir performar. Muito bom. Vou fazer mais. Você está esperando, deixa para mim, então. Qual a importância do autoconhecimento? Porque você percebe que quando você fala, você é um cara que se observa muito, né? E pela própria fala sua, cada passo da sua vida, você tem uma lição, você tem um aprendizado, né? E que, então você tem, assim, uma pessoa muito rica nesse sentido de se conhecer, de perceber, de ter o que aconteceu aqui, o que aconteceu ali. Isso parece ser um modelo mental seu, natural, né? E quanto é importante para as pessoas e quanto você vê as pessoas hoje longe do autoconhecimento, né? Que não tem essa possibilidade que talvez você teve, sei lá, por várias vidas ou porque se desenvolveu aqui nessa, seja o que for, mas a falta de autoconhecimento das pessoas, como nas suas equipes ou nos seus pares, etc. A falta de autoconhecimento dos profissionais. Eu vejo como um dos grandes calos. O que você acha desse... Quem dera eu achar que tem um autoconhecimento realmente grande, assim. Eu acho que bem longe disso. Eu acho que esse é um desenvolvimento, né? É uma maturidade humana, né? Nossa, não é profissional. Eu acho que a gente vai evoluindo como ser humano, vai ganhando mais idade, né? Vai vivendo mais e assim, essas coisas vão se assentando de formas diferentes, mas enfim, no meu caso, acho que tem essa característica talvez de não... De verbalizar um pouco, ou tentar racionalizar um pouco essas coisas, mas que acho que estão presentes em todos, né? A sua pergunta mesmo foi? Qual a importância do autoconhecimento? Porque, assim, o autoconhecimento vem da autoobservação. Você se observa o tempo todo. Por isso ele vem dali. Mas a maior parte das pessoas não se observam. Observa os outros e observa um pouco a si mesmo. É verdade. Isso faz falta. Esse é o de praxe, por medo até, né? Por medo de se olhar no espelho. Eu acho que a gente olhar... a gente está no centro do nosso mundo, né? O mundo realmente acontece à nossa volta fisicamente, né? Você só está num lugar e esse lugar, o que você tem em volta é o resto do mundo. Mas não dá pra gente achar que
é assim que é, né? Essa é a nossa perspectiva, mas o mundo não é assim, né? O mundo não acontece ao seu redor. E eu acho que a parte da dificuldade do autoconhecimento tem um pouco a ver com isso, de você tentar sair um pouquinho do seu mundo ali, da sua perspectiva e tentar olhar a vida, as situações, sejam profissionais, sejam pessoais, sejam de trânsito, sejam de política, sejam o que for, com uma perspectiva um pouquinho mais afastada da sua própria emoção ali, né? E acho que isso faz falta, obviamente, assim, eu acho que as pessoas eu acho que as pessoas têm essa oportunidade, né, e essa necessidade, e a falta, acho que talvez essa reflexão acaba sendo a causa de muitos problemas que a gente tem no mundo hoje, né? Eu acho que essa intolerância grande que a gente vive passa muito por não conseguir sair um pouco da sua própria perspectiva, né? Somente do seu jeito de ver o mundo, né? Eu já vou aproveitando aqui para deixar meu muito obrigado para você, espectadora, espectador. Se você ficou bravo ou brava como o Fernando nesse momento, que virou o rosto para olhar para o relógio e assustar, significa que nós estávamos em estado de flow, um papo tão gostoso. Que eu fui ver quanto tempo falta ali. AP dizem eu não quero acabar. Dizem que sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. E uma das coisas que nós mais gostamos aqui no MoveOn é como os humanos construíram seu sucesso, sua sorte, a sua maneira de enxergar o mundo. Ao longo desses três últimos anos, o que mudou, o que ressignificou, o que potencializou o seu conceito, seu modelo mental, sua visão de mundo sobre sucesso e realização? O que é sucesso para você hoje? Olha, eu acho que... Primeiro, eu acho que sucesso é muito relativo. E eu acho que ele é individual. Ele não é uma barra que existe igual para todo mundo. Ele tem a ver com muitas faces, né? O que é o sucesso é o quê? Você ser presidente de uma empresa? É um sucesso profissional. É você fundar uma empresa e ser dono? É um sucesso profissional. Ou o sucesso é você construir uma família, você educar um filho, você construir relacionamentos com as pessoas, seja no trabalho, seja na vida pessoal, sadios, ricos, enriquecedores, né? O que é o sucesso? Então, eu acho que quando você parte de que não tem uma definição de sucesso, né? Eu acho que tem uma definição, assim, eu acho que cada um tem que buscar o seu próprio, a sua própria felicidade. Tem que buscar como você faz para ser feliz com as cartas que você tem na mesa. Porque querer mudar o jogo não adianta. As cartas que você tem são aquelas. E achar que você só vai ter sucesso se o jogo fosse diferente, ou você só vai ser feliz se o jogo fosse diferente, não é realista. E muitas vezes é olhar o outro com a sua própria perspectiva, né? Você vai olhar o outro através de uma lente que não é nem a vida do outro, né? Não necessariamente aquela pessoa que você está idealizando, ela realmente é bem-sucedida ou ela é feliz, né? Não necessariamente isso é verdade, né? E a gente acaba tendo visões muito fragmentadas do mundo, né, e da vida das pessoas, e parece que seta uma barra de sucesso, de felicidade ou de sei lá o que, é muito alta, né, e muito perfeita, né? O mundo das redes sociais, eu acho que o mundo de informações fragmentadas gera isso. E no fundo, cara, nosso dia começa e termina para todo mundo igual. E cada um tem um jogo ali colocado na mesa. E cada um vai interagir com esse jogo da melhor forma que puder. E assim, se você enxergar isso sem desespero, como o Manfio comentou, né? Assim, o que eu faço com as cartas que eu tenho aqui? É isso que eu tenho. Eu queria ter outra, mas não tenho. Não adianta eu ficar pensando na outra que eu queria ter. Não adianta eu ficar pensando no e se, né? Então eu acho que... eu não sei se são nos últimos 3 anos, mas eu acho que esse é um processo... pessoal que eu passei e de um pouco mais de calma e pragmatismo de olhar como é que as coisas acontecem no mundo e enfim.
Eu posso contribuir na minha visão? Que para mim sucesso tem a ver com... Eu defini assim na minha vida, sucesso tem a ver com uma empreitada. Né? Então eu posso ter sucesso ou insucesso em alguma coisa. Essa visão de sucesso, da pessoa ser um sucesso, etc e tal, eu acho completamente fake e absolutamente ilógica, né? Eu penso muito em prosperidade, no sentido que você se propõe a ser uma pessoa próspera, né? E o que significa prosperidade? Continuar evoluindo, tendo consciência de você, tentando colocar no mundo o seu melhor, né? Fazer o que é melhor para o mundo e para você. Aí eu também não divido o egoísmo e o altruísmo, outra divisão que querem fazer. Não existe para mim isso, de novo é a mesma coisa, né? O altruísmo e o egoísmo estão conectados entre si. E aí os meus sucessos, meus insucessos, se eu olho para eles, né? Sem ficar reclamando, simplesmente adubando minha vida para frente, eu penso que sucesso é muito limitado essa palavra, né? Estão querendo... estigmatizar essa palavra, que o cara é um sucesso. Não é um sucesso no quê? Essa é uma palavra que parece que tem fim, né? É parece isso, que é um ela lugar que você chegou, né? ela é definitiva. E não existe, porque não tem lugar, a gente está sempre caminhando. Exato. A gente está sempre evoluindo, a gente está sempre andando na vida. Não tem... Então, acho que não tem essa definição mesmo. Você deu um passo para cá, desculpa. Você deu um passo para cá e chegou lá onde você queria, nesse pedacinho, você foi um sucesso nesse passo. A ausência, talvez, de uma definição de sucesso que a gente está dizendo aqui, não quer dizer que não existam metas. Isso. Não quer dizer que você não vá se propor a fazer coisas que são importantes para você no longo prazo. Então, eu quero ter uma carreira, e eu quero ter uma carreira bem sucedida, eu quero ser um profissional, eu quero agregar para o mundo com isso e também quero ser bem sucedido financeiramente e tudo mais. E eu preciso fazer uma faculdade, eu tenho 18 anos e eu vou viver só meu dia hoje, falar, se aparecer uma faculdade na minha frente eu faço. Não é assim. Você precisa estabelecer metas, você precisa ter uma visão de caminhos que você quer percorrer, né? Isso é super importante. Acho que o ponto é que não tem uma linha de chegada, né? Ele não termina, né? Mas você vai estabelecer diferentes caminhos, vai lidar com o seu dia, mas você nunca vai chegar num ponto de falar assim, que me realizei, eu sou bem-sucedido, ponto final, acabou, né? Acho que não existe. Tava num projeto de carreira e surgiu um tema muito interessante, inventário de competências, né? Entre o CHC, conhecimento, habilidade e comportamentos. Conhecimento é saber, habilidade, saber fazer, e o comportamento é querer fazer. E a maioria das pessoas que nós estávamos trocando, mais de 100 pessoas, não tinha um projeto de vida. Não tinha uma intenção, não do que você quer ser até 2030, mas o que você está construindo agora é o preditivo, é seu drive de sucesso. Eu gostei muito, uma pessoa muito evoluída até espiritualmente, ela falou, olha, se você enxergar o sucesso, como diz o nosso querido Mário Sérgio Cortella, que não é um horizonte adversário, você está numa estrada, aí você fala, o sucesso é lá, só que o carro vai andando e o horizonte ele vai indo juntos. É o que nós construímos dia a dia, é o que nós construímos aqui no Movimento Move On, inclusive, Fernando, agora em 2025, nesse segundo semestre, existe a possibilidade de pessoas e empresas apoiarem o Movimento Move On, Move Oncast, né? Fala um pouquinho mais sobre isso. Sem dúvida, sem dúvida. Esse podcast, né, busca, obviamente, apoios para que a gente possa expandir ainda mais. Então, sim, se você quiser trazer sua marca para trazer aqui nesse nosso quadro, a gente nunca abriu isso, a gente quebrou esse paradigma, né? Quebramos. E trouxe uma visão mais real, mais concreta por todo um trabalho que a gente faz aqui, que é muito legal. Então, se você quiser patrocinar esse Move Oncast, bota a sua marca ali. Tá aqui o convite para o AP também. E para todos vocês que estão aí ouvindo, traz a sua marca, porque ela vai ser cada vez mais bem vista num papo maravilhoso, onde você inclui, né, tanto o profissional como o ser humano e temas filosóficos e tudo que a gente precisa para ter prosperidade na vida e sucesso nas nossas empreitadas. Vai estar aqui com a gente. Eu já agradeço a você, espectadora. Esse conteúdo provavelmente fez sentido para você. Anota, compartilha, envia para aquela pessoa que pode parar para pensar sobre como lidar com os tsunamis da vida. P, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Passo para ele, Super Fernando Manfio. Obrigado, AP, pela sua presença. É um grande prazer ter aqui. Eu descobri um pouco mais de você hoje. Fiquei muito feliz, porque admiro muito você.
né? Gosto dos nossos papos, nos nossos bate-local lá. Acho muito legal e hoje descobri mais ainda de você, que num lugar diferente, primeira vez que você faz um podcast, parece que já é mestre de podcast. Sim. Obrigado pelo convite. Prazer, Gabriel, Banff, estar aqui com vocês. Super, super divertido o papo. Obrigado pelo convite. Obrigado você. Tamo junto. Pessoal, obrigado por estar aqui com a gente. Semana que vem tem mais. Esse é o Movãocast. Até mais.